Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, deixando a música adentrar os nossos sentidos, nos deixando envolver pelas energias desta casa que foram preparadas desde as primeiras horas do dia para derramarem as bênçãos curativas do amor. Agradecemos ao Pai por este momento único de estarmos recebendo as bênçãos para os nossos males físicos e espirituais e por este envolvimento amoroso em nossos corações. Que o Evangelho de Jesus venha como um bálsamo esclarecedor em nossas mentes e em nossos corações. E vamos imaginando a figura doce de Jesus adentrando esse salão e nos dando um abraço fraterno, nos envolvendo em muita paz, amor e luz. Vamos envolver o amor a Gislene que trará os ensinamentos na noite de hoje. Jesus ser conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso estudo, praticamente, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico, e nós vamos falar sobre a lição 39, que é a fé inoperante. E Emmanuel vai buscar lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, a inspiração para esta mensagem. Lá na carta diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, sempre quando a gente, sempre que eu faço, vamos voltar um pouquinho, só para a gente contextualizar a frase dessa carta. Então, vamos voltar lá no versículo 14. E aí ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, Tiago exalta aqui a necessidade da gente sair da fé contemplação e partir para a fé ação. Quem é esse Tiago, Porque ele não assina, ele assina a carta como Tiago só. Então, tem alguns historiadores que acham que é Tiago menor, porque são 5 Tiagos que aparecem no Novo Testamento, Mas 2 deles são Tiago apóstolo, que é o Tiago maior e o menor, só que um é mais velho e o outro é mais novo, e o Tiago irmão de Jesus, que depois que Jesus partiu e se materializou para ele, é que ele se converteu e começou a sua jornada. Então, alguns historiadores dizem que é do irmão de Jesus, outros dizem que é de Tiago menor, Isso não faz muita diferença, não. O legal mesmo é o conteúdo da carta. Mas, por quê? Porque tanto Tiago menor quanto o irmão de Jesus, eles eram bem conhecidos em Jerusalém. E eles permaneceram em Jerusalém. Então, pode ser qualquer um dos dois que tenha escrito. Mas, por que ele escreveu essa carta?
por conta das perseguições, tinham saído de Jerusalém. E essa carta foi direcionada para os judeus que saíram de Jerusalém. É tudo uma carta fácil de entendimento e ela tem várias explicações da vida cristã, né? É como se fosse um alimento. Olha, então, tudo que vocês aprenderam, então, vamos continuar, é isso, né? Nesse sentido. E nesse capítulo 2, Tiago fala muito da fé, mas da fé que precisa ter obras para não ser morta. Quando a gente fala da fé, a maioria das vezes a gente associa com uma religião, né? Então a gente fala a fé budista, a fé cristã, a fé hinduísta, né? Mas Emmanuel traz aqui para a gente uma ideia da fé como um atributo do espírito, né? Existe sim a fé religiosa, sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo até tem um item específico sobre a fé divina e a fé humana, né? Então a fé de eu acreditar em Deus e a fé de eu acreditar em mim. Ele traz também a importância que a gente que tem a fé na nossa trajetória evolutiva, né? A fé com obras. Por quê? Porque a fé é uma mola propulsora para qualquer ação que a gente vai fazer, para qualquer projeto, né, da nossa vida, por mais simples que seja, né? Desde um projeto social, né? Um trabalho voluntário, o nosso trabalho profissional, né? É um projeto. A gente precisa acreditar que a gente vai conseguir tratar o canal para poder ir lá e tratar, né? A gente precisa acreditar que a gente vai conseguir acessar ali a criança e ensinar alguma coisa para a gente ir. Então a fé é a mola propulsora para qualquer coisa que a gente vai fazer. Para arrumar uma cozinha, varrer uma casa, qualquer que seja, né? E assim, às vezes a gente fala, eu tenho fé em Jesus, né? Eu acredito no Cristo. Tá, mas o que isso muda na sua vida? Você ter fé em Jesus, ter fé no Cristo, o que isso muda na sua vida? Como que isso te faz melhor? Né? Como que isso te leva a esquecer um pouco os seus interesses pessoais e pensar no coletivo? Né? Como que isso sai do campo do acreditar para o campo do agir? Então, essa ideia, né? É esse processo que Emmanuel vem trazer para a gente na mensagem. Então vamos lá, Emmanuel começa assim: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Né? E olha só que ele enfatiza: bem de benefício de todos, porque o bem ele só é bem mesmo quando ele beneficia todos que estão envolvidos naquela ação. Porque se um é prejudicado, isso já não é mais o bem que Jesus prega, né? Se a gente não consegue trazer, né, o idealismo dos livros espíritas, das mensagens espíritas, né, para a gente realizar as obras de bem, não adianta muito, né? Nossa, que lindo, eu leio um livro, maravilhoso. O que você vai mudar na sua vida? Você leu aquele livro?
né? Paulo Estevão, por exemplo, é uma das obras mais lindas do Espiritismo, que mostra a luta que Paulo teve para transformar todo esse idealismo cristão em obras. Né? Na estrada de Damasco, quando Jesus se apresenta para Saulo, ele não fala assim: pô, Jesus, você me enganou, ele não estava sabendo que você era você. E ele não fala: Jesus, perdão, né? Olha tanta coisa que eu fiz, me perdoa. Ele não fala isso. O que ele fala? Senhor, o que queres que eu faça? Ação, obra, né? E se não fosse todas as obras, Paulo, eu vi uma vez uma estatística, 27% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, não fosse ele acreditar e executar, 27% do Novo Testamento a gente não tinha. E se todos os outros apóstolos também nessa mesma linha, se eles não acreditassem que eles podiam manter a obra de Jesus, né, para o planeta inteiro, a gente nem estava aqui falando hoje, porque o Espiritismo nem iria existir, né? Porque é tudo baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, a fé é a mola propulsora que impulsiona a gente a fazer as obras do bem. E Emmanuel continua: que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie, né? O que adianta a turbina de um avião lá no hangar parado? Tem várias peças dentro de uma turbina de avião que não interessa se o avião está voando ou não. Ela se desgasta com o próprio tempo. Passou um tempo, não interessa, você vai ter que ir lá e substituir a peça. Então, o que adianta tudo aquilo? O que adianta todas essas luzes aqui se a gente não acendesse? Se a gente não tivesse a ação de acender, a gente estava aqui no escuro. A luz não estava fazendo o que ela se propõe a fazer, que é iluminar. E Emmanuel continua: confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Nós recebemos uma sementeira inestimável, que é o Espiritismo. Então, de que adianta tudo isso se a gente não procurar compreender a fundo, né? Que mensagem é essa? Que ensinamento que o Espiritismo veio nos trazer? Né? Que benefício que ele vai me trazer espiritualmente falando? É preciso que a gente plante essa sementeira que nós temos nas nossas mãos, no nosso coração, para que ela não fique uma promessa improdutiva, para que valha a pena todo o esforço que foi feito por Kardec, por todos os médiuns que participaram, por todos os espíritos de luz que participaram. De tudo isso, se a gente não coloca aqui dentro. Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. O que representa aqui esse serrote e essa plaina? É o trabalho, né?
é mãos à obra, é um instrumento que você vai utilizar. E para isso a gente precisa do quê? Uma coisinha muito importante nesse assunto fé, é a vontade. É a vontade da gente mover esse serrote e essa plana. Porque imagina, a tora de madeira, o serrote, a plana e eu aqui. Nossa, dá para fazer uma mesa linda, torneada, as cadeiras também. Então, nossa, vai ficar maravilhoso. E tô aqui, planejando. Mas eu não posso fazer com 1,70 m, 1,90 m, não, talvez. Não, 80 é muito pouco. Não, vou fazer logo 1 metro de largura, né? E tô aqui. Lindo. Se eu não tiver a vontade de ir lá, pegar a plana, pegar o serrote, pegar a tora e fazer efetivamente a mesa, daqui a um tempo, o serrote vai ter enferrujado, a plana também, e a madeira vai estar muito apodrecida. De que adiantou tudo isso, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, que ele fala sobre as potências da alma, ele nos diz: o princípio de evolução não está na matéria, mas na vontade, cuja a ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta simplesmente a consequência daquela, né? Então, o material, consequência do imaterial. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, vontade, motor, combustível, fé, vontade, obras. Se a gente ficar só na fé, não dá muito certo. A gente tem que acreditar, tem que ter a vontade de fazer e tem que fazer. E aí Emmanuel continua: a crença religiosa é o meio e o apostolado é o fim. A gente usa sim a crença religiosa porque a gente precisa saber que tem alguém maior para nos apoiar, para estar do nosso lado. Mas essa crença religiosa não é o objetivo. Ele é só o meio, é o que nos ajuda. No Evangelho, a gente tem 4 arquétipos, né? O que seria esse arquétipo? São padrões comportamentais que, né, que a gente vai se encaixando de forma bem generalista, né? Então, a gente tem o primeiro arquétipo, que é o adversário, né? Então, é aquele que é contrário, que é indiferente à mensagem do Cristo. É a terra pisada da parábola do semeador, aquele que está a terra bem dura, que a semente cai e o passarinho vem e come. É adversário, o negócio não quer nem saber, né? Aí o segundo arquétipo é da multidão. A multidão, ela já busca a vida espiritual, mas como satisfação imediata, né? Sem trabalho. A gente quer, mas a gente não quer fazer nada. Sem o devido labor para colher o que semeou. Então, primeiro tem que semear para depois colher. E por isso a gente barganha com Deus, né? A gente fala assim: ó Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um orfanato aqui. De um lado, um orfanato para 100 crianças e do outro, um abrigo para 100 velhinhos. Se eu ganhar na Mega Sena. Ou senão, as promessas, as promessas que a gente faz, né? Primeiro, eu tenho que receber a graça, para depois pagar a promessa. A gente não paga a promessa na certeza que a gente vai receber a graça, né?
Então essa é a multidão ainda. E aí o que acontece? A fé só aumenta se os meus interesses pessoais são atendidos, né? Então se eu recebo aquela graça, a minha fé aumenta, né? Mas a gente não tem muito interesse em mudar a nossa atitude, né? A gente quer receber o proveito, né? É aquele solo raso que a semente até chega a brotar, mas a primeira tempestade que vem arranca, porque não criou raiz. Aí tem o terceiro arquétipo, que é o discípulo. Esse já se despertou para o desejo de renovação, né? Ele sabe, ele compreende que precisa mudar, compreende que ele tem um homem velho que precisa ser combatido para que um homem novo renasça, né? Ele já trabalha a disciplina, ele consegue aceitar as mensagens do mestre ainda com uma certa hesitação. Mas será que vai funcionar? Né? Mas tem dia que ele acorda a multidão, né? Então ele fica ali oscilando entre a multidão e o verdadeiro discípulo. A fé é uma fé que às vezes oscila também, né? E, portanto, precisa ter muito cuidado, porque o espinheiro pode sufocar essa fé. Mas ele já é capaz de entender que as coisas não acontecem de acordo com o seu interesse pessoal, mas de acordo com a vontade de Deus. E, se for com a vontade de Deus, ele aceita de bom grado. Então, ele já está mais aberto, né? E o quarto arquétipo, que é o apóstolo, né? E o que é o apóstolo? O apóstolo é a carta viva, é a mensagem do Cristo, é o próprio Cristo, né? Que já está, essa mensagem já está consolidada, ele já tem a fé inabalável, né? A sua própria vida já é a expressão do Cristo. Ele não precisa mais pregar, porque a vida dele já representa o Cristo, né? O homem novo já nasceu. O joio já está quase tudo transformando em trigo, né? E aí a gente lembra aqui Francisco de Assis, né? Com a frase: vá e pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Você não precisa falar o Evangelho, você tem que viver o Evangelho, né? Esse já é o apóstolo. Então, o que acontece? A crença religiosa, então, é o meio, é o que a gente se vale para chegar ao apostolado, né? Para chegar a ser apóstolo. A gente vai chegar, todos nós vamos chegar um dia, né? Então, a doutrina espírita, ela é o meio que a gente utiliza. Todos esses ensinamentos, esses esclarecimentos, é o meio que a gente utiliza para a nossa evolução, né? Tendo a fé, o quê? Do nosso destino futuro, que é o apostolado, né? A doutrina traz isso para a gente de uma forma muito clara. Bom, Emmanuel continua: a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quando a fé sai do campo da crença e se transforma nessa certeza inabalável que a gente tem de estar cumprindo o nosso papel, seguindo o nosso caminho, de acordo com o modelo que o Mestre nos ensinou, a gente se torna um ponto de ação benéfica, né? Que se estende por toda parte. A gente se torna um instrumento do Mestre. Ele se utiliza de nós,
fazer o bem para as pessoas que estão à nossa volta. Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Não tem nenhuma materialização aqui de espírito superior para ajudar. É a gente mesmo, né? Então, a partir do momento que essa fé nossa é inabalável, que a gente começa o processo das obras do bem, a gente se torna um instrumento de Jesus. Continuando. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. Né? A gente já foi tocado por essas revelações, pelo cristianismo, pelo espiritismo. E essas obras, né, essa mensagem, ela já modificou um pouco a gente, o nosso ponto de vista, porque o Espiritismo muda muito a forma com que a gente vê a vida, o porquê a gente está aqui, né, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, quem somos nós, de onde a gente veio, para onde nós vamos. A vida torna um outro colorido quando a gente começa a entender todo esse processo. Não parece que a gente está aqui jogado. A gente tem um projeto de vida que não é só aqui. É um projeto que começou lá no átomo e vai até o arcanjo. Né? E aí, assim, a gente precisa assumir esse papel de cooperador da obra do Cristo, né? De instrumento da sua vontade. Então, quando a gente se sente tocado, que a gente assuma o nosso posto de serviço que nos compete, cada um no seu talento, né? Cada um da forma com que pode, com que tem habilidade. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Então, a fé é a ponte que nos religa ao Pai, que nos religa à centelha divina que está dentro de nós. Né? Fluido cósmico universal, centelha divina, tudo isso é Deus e nós estamos aqui mergulhados nele. Só que a gente precisa criar essa ponte através da nossa fé, né? Porque às vezes a gente acha que é só a gente, mas a gente precisa dessa religação. E conforme a gente vai trabalhando, a gente vai crescendo, a gente se converte, né? Converte no reino divino, que é o quê? A nossa elevação espiritual. Lembrando novamente Paulo, nesse ponto, a gente pode dizer, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Eu fiz essa conexão, eu trabalhei no bem, eu estou sendo instrumento do Mestre. Então, é o Mestre que vive em mim, não mais eu. E, finalizando, Emmanuel diz: guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciado no serviço da caridade e da educação, será conservar a terra viva do sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Ter a fé religiosa, acreditar em Deus, em Jesus e não colocar mãos à obra, não efetivamente fazer, é o mesmo que a gente ter uma promessa brilhante, algo maravilhoso e não servir para nada.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, a fé que transporta montanhas, no item 12, na instrução dos Espíritos, a gente tem o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Né? A gente ainda tem a fé ainda em estado latente, a gente ainda tem uma certa hesitação, né? Se vou ou se não vou, mas através da nossa vontade, do crescimento das nossas ações, quanto mais a gente coloca tudo isso em prática, ela vai se desabrochando, né? Se tornando cada vez mais consistente e mais inabalável. É o processo, fé, vontade e ação. E para a gente terminar, uma poesia, na minha busca aqui nesse tema, eu achei uma poesia super bonitinha, chama Andar com Fé. O autor assina como L. Angel, mas eu procurei e não achei nada sobre ele, então acho que não é um poeta, né? Alguém que teve uma inspiração e escreveu a poesia. Andar com fé eu vou, eis a disposição do poeta, que artisticamente musicou uma ideia, uma meta. A fé pode ser divina ou humana. A humana está para o acontecer, como a divina está para o ser que ama. Quem acredita em seu potencial sempre cresce e realiza prodígios. Para quem acredita no amor celestial, desesperança em sua vida não tem vestígios. Feliz é o espírito fervoroso, pois é sempre otimista e paciente. Nada para ele é oneroso e tudo conquista de modo consciente. Andar com fé, esperançoso em dias melhores, eis a atitude daquele que quer e não acredita em dias piores. Que Jesus nos abençoe. Pode falar? Pode. Tem um que ainda está entre nós que ele diz assim: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso mesmo, não falha mesmo. E assim, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Criador, em agradecimento pelo pão que nutre o nosso espírito e que esses ensinamentos tenham calado fundo os nossos corações, nutrindo a fé em nossos corações, a fé e a caridade e a paz. Que sejamos sempre instrumentos vivos do amor do Cristo e da paz. E assim, vibremos por nós mesmos, dando graças a Deus. Vibremos pelos nossos familiares, pela nossa vida, pelos nossos trabalhos. E que possamos cada dia vivenciar esses ensinamentos maravilhosos, grandiosos, que possamos ser sempre a paz, sejamos sempre o amor. E assim, Pai amado, nós te agradecemos por tantas bênçãos em nossas vidas e que possamos voltar aos nossos lares munidos dessa paz e deste amor que recebemos nesta noite.